Olá, eu me chamo Daniane Marinho Zardo e eu vou trabalhar com vocês nesse semestre a disciplina de orientação de trabalho de conclusão de curso. O objetivo da nossa videoaula de hoje é expor para vocês algumas características gerais do TCC, porque isso realmente é uma dúvida comum dos alunos e até mesmo uma curiosidade quando entram no curso e vai chegando perto, né, da disciplina da TCC, como é que eu faço, vou fazer o trabalho de conclusão, em que formato ele vai ser, ele vai ocorrer. Então a ideia é passar algumas características gerais da disciplina e falar um pouco também sobre a atividade prática do seminário presencial que vocês vão ter hoje. Então, num primeiro momento, o que a gente precisa ter em mente? Eu vou escrever o meu trabalho de conclusão de curso. O que é importante? É importante que meu trabalho se enquadre dentro das linhas de pesquisa do curso. Eu não posso escrever sobre um assunto totalmente aleatório. Eu tenho que escrever sobre um assunto que consta dentro das linhas de pesquisa do curso. Esse curso de residência técnica, ele trabalha com 3 ênfases. Dentro dessas ênfases, nós temos diversas linhas de pesquisa. Então, o trabalho de vocês tem que se enquadrar dentro dessas linhas. Eu deixei aqui nos slides para vocês todas as linhas de pesquisa dentro de cada ênfase. Vocês vão estar recebendo esse documento também para poder enquadrar o trabalho de vocês, principalmente já durante essa atividade presencial de hoje, certo? Então, nós temos linhas dentro do Sistema Único de Assistência Social, nós temos linhas de pesquisa dentro da área de planejamento e avaliação de políticas sociais, e nós temos linhas também descritas para direitos humanos e cidadania. Então, tomem cuidado com isso. Não vai adiantar escrever um ótimo trabalho se ele não se enquadrar dentro das linhas. Outra coisa importante, qual vai ser a estrutura do artigo científico? Então, aí a gente já tem uma novidade. O trabalho de conclusão de curso de vocês não vai ser no formato de monografia, vai ser no formato de artigo científico. Eu não sei se alguém, se todos, se a maioria já escreveu um artigo, mas um artigo ele tem normas, da mesma forma que a monografia, e ele tem uma sequência, ele tem os itens que tem que constar obrigatoriamente dentro do seu artigo. Claro que a gente vai falar de cada item de forma detalhada lá na disciplina, mas de forma geral eu já quero que vocês tenham em mente que para eu estruturar o meu artigo, ele, claro, vai precisar de um título, ele vai ter que ter também quais são os autores e a filiação desses autores. O que seria a filiação desses autores? Eu estou fazendo o curso de residência técnica dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O meu orientador, ele também faz parte da universidade, então, aonde ele trabalha, aonde ele dedica, onde ele transfere seu conhecimento, digamos assim. Então, ele tem que ter a filiação dentro de cada autor. Eu tenho que ter um resumo, vocês já viram mais ou menos dentro lá da disciplina de metodologia de pesquisa como se faz resumo. O resumo de um artigo ele é um pouco diferenciado, mas a gente já viu isso lá. Ele tem que ter uma introdução, ele vai ter que ter descrito qual é a metodologia de trabalho, tem que ter um desenvolvimento e um referencial teórico, né, para respaldar tudo aquilo que vocês pesquisaram. Os resultados e a discussão, que seria o coração do artigo de vocês. É aqui que a gente vai ter que desenvolver, ou vai ter que demandar mais tempo, vai ter que estudar mais, e eu preciso de bastante referencial teórico para poder discutir meus resultados. Considerações finais e referência. Num primeiro momento parece muita coisa, mas com o decorrer da disciplina a gente vai ver que isso acaba saindo ou sendo feito no automático. De qualquer forma, eu vou disponibilizar para vocês, quando a disciplina de OTCC iniciar, um template do artigo. O que é um template? É um modelo. Então, dentro da plataforma vai ter o modelinho do artigo com todas essas subdivisões do artigo e vocês vão abrir o template e vão começar a escrever dentro desse próprio modelo. Aí não existe chance de esquecer algum item, comer algum item e o artigo vai ficar redondinho, tá? Outra coisa interessante seriam as normas técnicas para o desenvolvimento do artigo. Bom, eu tenho um modelo. Posso escrever de qualquer jeito? Não. Eu não posso escrever de qualquer jeito, então existem normas para isso. As normas que o curso utiliza seriam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são as normas que a Universidade Estadual de Ponta Grossa também utiliza para os seus trabalhos. Então existe um livro
publicado pela UEPG, que traz essas normas de forma resumida. Ele compila as normas, pelo menos as características principais de cada item, dentro de um único livro. E isso fica mais fácil para o aluno do que consultar a BNT e pesquisar norma por norma. De forma geral, o que seriam essas normas? Então, esse livro vai trazer que tipo de letra eu vou usar? Nossa, mas eu não posso usar qualquer uma? Não, você não pode usar qualquer uma. Vai trazer qual é o espacejamento que eu preciso ter entre as linhas. Então, não dá para escrever uma hora o texto é junto, uma hora o texto é separado. Então, existem normas. Quais são as margens que eu preciso ter da folha? Número de páginas, como eu faço citações. Então, a gente falou um pouquinho de citações lá no seminário de metodologia, mas a gente falou bem sobre citações na disciplina. Então, precisam olhar lá como se faz citações e as normas técnicas nos ajudam também. Como eu vou elaborar as referências? Então, existe forma de fazer referência de livro, existe forma de referência de referenciar site, de referenciar artigo. Então, a ABNT traz isso. E como eu faço tabelas, gráficos, quadros, ilustrações de forma geral dentro do meu artigo. Então, vou escrever o artigo. Estou desenvolvendo o artigo. O livro de normas tem que estar sempre junto. Eu vou disponibilizar esse livro em PDF para vocês e aí fica mais fácil de vocês consultarem. Bom, outra coisa interessante e importante dentro do desenvolvimento do artigo científico seria o termo de consentimento livre e esclarecido. A gente vai falar sobre isso quando iniciar o TCC, mas saibam que se vocês forem fazer pesquisa que envolva seres humanos, como assim? Uma entrevista, um questionário, ou eu vou utilizar dados, seja dado de pessoa física, de pessoa jurídica, vou utilizar documento de uma empresa, vou utilizar ficha cadastral de algum órgão. Eu não posso utilizar isso sem autorização. Quem autoriza? Quem é o dono dos dados, digamos assim, é o órgão que vai autorizar você a disponibilizar, é a pessoa com quem você está aplicando um questionário vai autorizar que você publique isso, que você escreva sobre isso. A gente vai comentar mais sobre isso, mas, gente, isso é muito importante. Não dá para utilizar nada disso aqui sem o termo de consentimento livre e esclarecido. Existe um modelo para esse termo, ele vai estar disponível na plataforma para vocês, mas fiquem na cabeça de antemão. Puxa, eu queria utilizar um dado da empresa que eu estou trabalhando, tá? Eu preciso desses dados para poder justificar alguma coisa, enfim. Eu preciso do termo, então eu sei que eu tenho que ter um termo, que tem um modelo X, que eu vou ter que levar lá na empresa, pedir para eles assinarem para que eu possa utilizar esses dados. Se a empresa não assinar, você não pode utilizar os dados fornecidos por ela, tá? Outra coisa interessante dentro da confecção do TCC. Eu falei lá na disciplina de metodologia sobre os tipos de pesquisa e dentre elas existe o relato de experiência. A gente conversou bem sobre isso e eu queria ressaltar da importância de se fazer um relato de experiência dentro de um artigo científico num curso de residência técnica. Então, o relato de experiência, ele vai estar ao mesmo tempo divulgando o curso de vocês, porque, poxa, é um curso que realmente coloca em prática tudo aquilo que o aluno aprende dentro do curso e, ao mesmo tempo, é uma forma de vocês passarem para o papel um conhecimento que vocês tiveram ao longo do curso, ao longo daquele determinado trabalho. Mas para fazer relato de experiência também existem normas. Cabe as mesmas normas do artigo, porém com alguns sobressalentes. Por quê? Porque aquilo você passou por aquilo. Então, é uma coisa, é um assunto que você vai passar para o papel. Então, existe uma forma um pouquinho diferenciada de escrever. Eu deixei aqui algumas características gerais do relato de experiência só para a gente relembrar. Mas é uma demonstração de uma experiência prática para maior compreensão e fundamentação de uma teoria. Então, às vezes, se conhece muito aquilo no papel, mas não se vivencia a prática. E o relato de experiência vai nos colocar, vai nos mostrar como isso é vivenciado na prática.
Descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para a sua área de atuação. Então, muitas vezes se desenvolveu um processo novo, se desenvolveu um método diferenciado e aquilo, se ele for publicado, ele pode ser utilizado por N pessoas, ele pode ser aplicado por N instituições. E aí a importância do relato de experiência. E é por causa desse item aqui que o relato de experiência ele entra dentro de um tipo de pesquisa chamada de pesquisa descritiva, tá? Ele traz considerações, que é uma coisa que o artigo científico, dentro da pesquisa básica ou da pesquisa aplicada, ele não traz de uma forma tão evidente como relato de experiência. Então, aqui nessas considerações, elas vão ser feitas por você, autor, a partir da vivência sobre a qual se relata e se reflete. Então, ao mesmo tempo que eu estou relatando tudo aquilo que eu vivi, eu estou refletindo sobre tudo aquilo. Se foi válido, se não foi, se pode ser utilizado por outras pessoas ou não. Ou não. Porém, elas têm que ter, ou elas devem ser significativas para a área de estudo. Então, assim, claro, eu vivi aquilo, foi legal, foi interessante, foi marcante. Mas se ele não for significativa para a tua área de estudo naquele momento, ela não deve aparecer dentro do relato de experiência, tá? E ela não apenas descreve uma situação, né? Ela é uma pesquisa descritiva, porém ela vai estabelecer ponderações e reflexões dentro de tudo aquilo que foi vivido ao longo aí da experiência de vocês, tá? Bom, características gerais do TCC, né? Claro que a gente tem muita coisa a conversar ainda, mas aí a gente já pode, ou vocês já podem ter uma ideia do que é o trabalho de conclusão de curso. O que vai ser a atividade prática de hoje? A atividade prática, ela vai envolver o planejamento de pesquisa. Então, é através desse planejamento de pesquisa que vocês vão começar a pensar no tema do trabalho de conclusão de curso de vocês e é onde vocês vão dar início ao artigo científico. Então, hoje vocês iniciam a confecção do artigo científico de vocês. Bom, essa atividade, ela vai fazer parte da avaliação da disciplina de metodologia de pesquisa. Então, ela é uma atividade prática dentro de um seminário presencial, mas ela também é uma atividade que vai valer nota dentro da disciplina de metodologia. Essa atividade, ela não vai ser finalizada hoje. Vocês vão ver que a atividade ela é extensa e ela deve ser postada até essa data de 13/7, impreterivelmente. Por que impreterivelmente? Porque é através dela que eu, como professora formadora da disciplina, vou fazer a escolha do orientador de vocês. Então, pensem bem, planejem bem, estudem bem, tá? Pensem num tema relevante, pensem num tipo de pesquisa que se enquadre dentro daquilo que vocês querem escrever, para que o orientador seja selecionado e possa auxiliá-los da melhor maneira possível. Então, ressalto para vocês essas duas coisas bem importantes. A atividade de hoje faz parte da avaliação da disciplina de metodologia e a atividade de hoje vai ser muito importante para a escolha do orientador de vocês. É ele que vai orientar vocês durante os 6 meses de desenvolvimento do TCC, tá? Bom, durante a realização dessa atividade de planejamento de pesquisa, os tutores estão aí à disposição para auxiliá-lo e tirar qualquer dúvida que vocês precisem sanar, enfim. Tá? Aproveitem esse momento para realmente pensar e refletir sobre o trabalho. Antes de vocês iniciarem, eu só queria fazer algumas ponderações em relação a esse planejamento. Vocês receberam a folha do planejamento lá para fazer a atividade e vocês viram que tem diversas questões, né, dentro desse planejamento que vocês vão ter que responder. Essas questões, elas estão descritas de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco diferente, mas de forma geral, todas elas se enquadram dentro dessas perguntas básicas. Então, se vocês conseguirem responder o que eu vou fazer, o que eu vou escrever dentro do meu TCC, eu consigo definir o tema do meu artigo, certo? Se eu conseguir responder por que eu vou fazer essa pesquisa, por que eu escolhi esse tema, vocês têm a justificativa da escolha do problema, certo? Para que eu vou fazer?
Qual é o meu propósito de fazer essa pesquisa? Se eu conseguir elencar os meus propósitos, eu tenho os meus objetivos. E são eles que vão concluir, são eles que vão responder a minha pesquisa lá no final. Então, pensem bem nos objetivos propostos para o artigo. Quando eu vou fazer? E aí o quando, gente, seria o cronograma de execução, mas pensem nos 6 meses da disciplina. É esse o tempo que vocês têm para desenvolver o artigo, tá? Onde eu vou fazer? Qual é o local? Qual é o campo da pesquisa? Ela é aplicada? Ela é básica? Então ela vai ser só bibliográfica? Eu vou fazer um levantamento? Vou buscar documentos, certo? Como eu vou fazer? Quer dizer, vai ser a metodologia que eu vou utilizar. E feito por quem? E aí seriam os pesquisadores responsáveis. Provavelmente você como aluno e o seu orientador, tá? Pode ter um terceiro envolvido? Pode, não tem problema algum. Mas você e o orientador são os autores principais desse trabalho de conclusão de curso. Bom, aquelas perguntas simples se transformaram nessas perguntinhas que são as que vocês têm dentro do roteirinho do planejamento de pesquisa, tá? Então, respondendo aquelas perguntas, vocês vão responder pontualmente cada uma delas. Por isso que essa atividade não vai ser entregue hoje. Eu preciso pensar. Eu preciso hoje criar ideias, pensar em assuntos, pensar em temáticas, pensar em objetivos, para depois realmente passar para o papel e descobrir se é realmente isso que eu quero escrever dentro do meu trabalho científico, tá? Bom, algumas dicas gerais, né, dentro desse planejamento de pesquisa. Como é que se escolhe tema para desenvolver artigo? Claro que o meu trabalho tem que estar dentro da minha linha de pesquisa, dentro da linha de pesquisa do curso, né? Mas como é que eu escolho o meu tema? Eu posso escolher por originalidade, e aí a gente já conversou bastante sobre originalidade, viu que o original não é só um novo, né? Então eu posso ter um novo enfoque, um novo argumento, um ponto de vista diferente dentro de um assunto que já é antigo, digamos assim. Eu posso escolher o tema pela relevância, né? Seja uma importância, sei lá, uma importância econômica, cultural, social, ou até mesmo a utilidade daquilo. Ah, esse método se utiliza muito, mas ele é arcaico, ele é demorado, vamos pensar num método diferenciado, tá? E a viabilidade, né? Quer dizer, viabilidade econômica, viabilidade de tempo, preparo técnico, existência de fontes. Então não adianta eu, como aluno, pensar num tema X se eu nunca pesquisei o tema X, se eu não conheço nada sobre o tema X. Eu vou precisar de muito tempo para tentar entender e passar isso para o papel. Então, o ideal é que a gente pense no quê? Num assunto que eu já tenha um conhecimento prévio, num assunto que já tenha uma bibliografia amparada para que eu possa desenvolver o meu trabalho dentro desses 6 meses. Bom, justificativa é uma questão que vocês vão ter que ter dentro do planejamento de pesquisa. Então, como se escreve justificativa? O que é justificativa de um trabalho? A justificativa é por que eu vou estudar esse tema. Então, vocês, como autores, vão tentar convencer quem está lendo que aquele assunto é interessante, que aquele assunto é importante. Então, eu posso justificar mostrando vantagens e benefícios que a pesquisa vai proporcionar. Eu posso mostrar, como eu disse anteriormente, uma importância profissional, econômica, cultural, social, enfim. E eu tenho que ser convincente. Então, independente do porquê eu estudo esse tema, eu tenho que convencer o meu leitor. Porque se ele não se convencer, o artigo não é importante, o artigo não será lido, ele não será utilizado como base para pesquisas futuras. Bom, dentro dos objetivos, né, que é o para que eu vou estudar esse tema, os objetivos eles são descritos de forma pontual. Como assim? Eu inicio a frase com o verbo no infinitivo e digo qual é o meu objetivo. Então, o meu objetivo é estudar o assunto X. O meu objetivo é compreender o desenvolvimento de um sistema, certo? Isso são objetivos dentro do meu estudo. Então, lembre-se, o objetivo ele tem que ser iniciado com o verbo no infinitivo. A gente vai falar mais sobre isso durante a disciplina de OTCC. Mas eu deixei aqui para vocês 6 verbos, que são 6 verbos mais usuais dentro dos objetivos. E dentro de cada um deles, a gente tem verbos
não sei se a gente pode dizer de verbos secundários, mas verbos que relatam a mesma ação, certo? Então eu posso usar qualquer um deles para descrever um objetivo. Então eu posso utilizar verbos que têm correlação com o verbo conhecer, com o verbo compreender, com o verbo analisar, aplicar, sintetizar, avaliar e muitos outros. Como eu disse, esses 6 são os mais usuais dentro dos trabalhos científicos, mas eu posso utilizar diversos verbos dependendo do objetivo, do propósito da minha pesquisa, certo? Para finalizar, durante a disciplina de OTCC, eu vou tentar passar para vocês várias dicas para a escrita do artigo. E é claro que os orientadores também vão auxiliá-los no desenvolvimento da escrita. Mas aqui já vai algumas dicas de antemão, certo? Por exemplo, use frases completas e curtas. O que é uma frase curta? É uma frase de no máximo 2,5 linhas a 3. Para um artigo científico, frases com mais de 3 linhas tornam o texto mais cansativo. Então, tente expor a ideia numa frase mais curta. Já lembrem disso quando começarem a escrever. Evite repetição do título na primeira frase do artigo, certo? Isso torna cansativo, porque eu acabei de ler uma coisa e estou lendo ela novamente no primeiro parágrafo seguinte, tá? Então, evitem isso. Outra coisa importante, artigos são escritos na forma impessoal. Então, eu não posso dizer que eu fiz, eu executei, certo? Então, a gente vai utilizar sempre verbos na terceira pessoa e na forma impessoal. E evite início de frases com número. Então, 50 pessoas foram entrevistadas no período de tanto a tanto. Evitem isso, tá? Isso deixa o texto muito monótono. Gente, boa sorte para vocês. Pensem bem na pesquisa de vocês. Troquem ideias com os tutores nesse momento. Coloquem no papel, mas eu tenho mais de uma ideia. Coloquem no papel as várias ideias. Pensem em objetivos propostos. Será que eu conheço mais essa linha, conheço mais essa outra? E tentem identificar o que vocês gostam mais, qual vocês têm mais afinidade. Porque quanto mais afinidade você tem por aquele assunto, mais fácil é passar a ideia para o papel, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima!